Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou um dos pastores da Igreja Batista Betel, uma igreja abençoada, e eu quero deixar um convite para você nos conhecer. Na Avenida Rotary 3977, Jardim dos Príncipes, em Umuarama, Paraná. Mas o que nós estamos aqui, o que nós vamos falar, qual é o tema da palavra de Deus para mim e para você no dia de hoje? E nós estamos baseados em Isaías 42, a partir do versículo 2 em diante. O tema é o caniço ferido. O caniço ferido. Preste atenção naquilo que nós vamos falar. Aqui está se referindo à vida de Jesus. O Jesus como servo do Deus Altíssimo. Só vou ler para que você esteja ambientado dentro daquilo que nós vamos falar em Isaías 42, a partir do primeiro versículo, que eu já falei num outro momento com vocês. A Bíblia diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustenho, servo aqui, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, claramente, se você observar essas características, está se referindo a Jesus de Nazaré, um profeta de Israel, 700 anos antes de Jesus vir a essa terra, já declarou as características do Messias. Por isso Isaías conhecido como profeta messiânico. O profeta que teve um vislumbre, um flash, uma visão profética do Messias que viria salvar Israel, e não só Israel, mas toda a humanidade, 700 anos depois dessa palavra profética que nós estamos vendo. Mas o que diz o versículo 2, e é o destaque que nós queremos dar hoje aqui para você sobre o caniço ferido. A Bíblia diz que esse Jesus não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Aqui nós vemos um Jesus discreto, um Jesus singelo, um Jesus que não chamava atenção para si, mas pelo contrário, tudo aquilo que Jesus fazia não era para chamar atenção para si, para sua pessoa, pelo contrário, era para trazer o coração das pessoas na direção de Deus Pai, de uma vida nova, de uma vida no Espírito, cheios do Espírito Santo. Por isso que Jesus, antes de subir aos céus, ele derramou do Espírito Santo que estava sobre ele, sobre os seus discípulos. A atenção nunca estava centrada nele, apesar dele ser o centro do universo, o Filho do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o ser mais supremo, sublime que nós encontramos na palavra de Deus. Nós vemos um homem simples, que nasceu numa manjedoura, que viveu uma vida simples, que foi filho de um carpinteiro, que dentro da sua descrição foi o maior homem que já pisou nessa terra. Como diz a Bíblia, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Em outras palavras, não chamará atenção para si, mas viverá essa vida singela que é a vida do reino de Deus, a vida daqueles que querem levar Deus a sério. No versículo 3, que é o destaque do que nós vamos falar, ele diz assim, o profeta Isaías, em Isaías 42, versículo 3, não esmagará a cana quebrada. A cana quebrada aqui, querido, e quem que não esmagará? Jesus. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o servo que Deus sustentava, que Deus escolheu, que a alma dele se alegrou, que tinha do Espírito Santo sobre ele, que promulgou o direito aos gentios, Jesus de Nazaré, aquele que não chamou a atenção para si, ele não esmagará a cana quebrada. Em outras versões diz o caniço ferido. E tem até uma obra de um grande teólogo puritano chamado Richard Sibbes, chamado O Caniço Ferido. É um livro lindíssimo, que tem em PDF na internet, você pode lê-lo de graça, tem na internet para ler. E eu te desafio a ler esse livro, você vai ficar impressionado. Como é que um homem cheio do Espírito Santo consegue, de um versículo tão pequeno, extrair coisas tão grandiosas e extraordinárias? O caniço ferido, ou como diz aqui a minha versão, a cana quebrada. Quem é essa cana quebrada? Somos nós, queridos. Nós somos canas quebradas. Quebradas pela vida, sofremos aqui nessa vida situações difíceis. Você talvez esteja sofrendo, se sinta quebrado muitas vezes, né? Ferido, machucado, por situações do dia a dia. A palavra de Deus diz que Jesus não esmagará a cana quebrada. Jesus reconhece a quebradeira do seu coração.
Jesus também busca de mim e de você um coração quebrantado diante dele. Quebrado realmente, para que através desse vaso quebrado ele possa reconstruir num novo vaso, um vaso para a glória dele, um vaso segundo o querer, segundo a sua vontade. Mas ele não nos destruirá apesar de estarmos quebrados. Pelo contrário, quando nos chegamos à presença dele, com o coração quebrantado, nós recebemos da sua graça, do seu amor, do seu afeto, do seu carinho, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua generosidade, das suas bênçãos, das suas promessas. Ele não esmagará o caniço quebrado. Ele não esmagará a cana quebrada. Ou seja, ele não terminará de quebrar, destruindo, aniquilando aquele que já está quebrado. Pelo contrário, ele nos reconstruirá nele, se estivermos nele. Olha o que diz a continuidade, além de sermos cana quebrada, que Jesus não nos esmagará, mas sim nos levantará para a glória dele. A Bíblia diz, nem apagará a torcida que fumega, ou o pavio que fumega. E aí, nós trazemos aqui à memória uma metáfora muito interessante. Tenta imaginar comigo uma brasinha que está se apagando. Um pequeno toquinho que pegou fogo e começa a se apagar. Né? Um pavio que acendeu, que já teve luz, que já teve fogo, mas de repente se esvaneceu, desapareceu e parece que está se apagando. É assim que nós nos sentimos muitas vezes, né? Às vezes temos momentos de êxtase, de alegria, né? No fogo, na alegria, na graça, na bênção do Senhor. Mas de repente muitas vezes nos sentimos assim, como um pavio que fumega, como uma brasinha que está se apagando. A Bíblia diz que Jesus não apagará esse pavio que fumega, essa brasinha que parece que está se apagando. Pelo contrário, o que Jesus vai fazer é soprar sobre mim e sobre você. Tenta imaginar uma brasinha que está se apagando. Quando você pega na mão, né, aquela brasinha através de um metal, uma luva, né, para que possa fazer isso, através de daqueles garfos de churrasqueiro. Quando você sopra sobre uma brasinha que está se apagando, o que que acontece? A brasinha se incendeia, ela volta a ter vida. Ela volta, né, quando você sopra sobre uma brasa para preparar um churrasco, quando você sopra sobre a churrasqueira, o que que acontece? O fogo reacende, o fogo surge em meio às brasas, em meio àquilo que parece estar apagando. E é assim que Jesus faz comigo, com você. Jesus sopra do Espírito Santo, Jesus sopra da sua vida, Jesus sopra do seu fôlego de vida sobre mim e sobre você. E se nós, por mais que estejamos muitas vezes nos sentindo tristes, apagados, como que apagando, o Espírito Santo pode reacender a chama que um dia esteve acesa, fumegante, flamejante diante das pessoas e diante de Deus. É isso que Jesus faz, soprar sobre mim e sobre você. E no final desse trecho a Bíblia diz, em verdade, Ele, né, Jesus, aquele que não vai esmagar a cana quebrada, aquele que não vai apagar o pavio que fumega, mas sim, na verdade, Ele promulgará o direito. Ou seja, Ele estabelecerá a justiça, Ele estabelecerá a sua lei, Ele estabelecerá o direito entre todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos como coiguais. Todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não tem aqueles queridinhos e os menos queridos, não, querido. Tem aqueles que são escolhidos porque responderam ao chamado de Deus e aqueles que desprezam a Deus e não estão nem aí. Só existem dois tipos de homens à luz da palavra de Deus. Dois tipos de pecadores. O pecador impenitente e o pecador arrependido. O pecador impenitente é aquele que não se arrepende, que não leva Deus a sério, que não está nem aí para o direito, para a lei de Deus, para a justiça de Deus, para os princípios e valores do reino de Deus. Mas tem aquele pecador que reconhece que é pecador, que se arrepende, que leva Deus a sério, que conserta o que está errado na sua vida, que confessa o seu pecado, que se quebranta na presença de Deus. Esse tem a vida eterna, esse tem o sopro de Deus sobre a sua vida, esse tem o Espírito Santo, que traz a vida onde parece que está se desvanecendo e desaparecendo a vida de Deus. Ele promulgará o direito, Ele fará o seu direito
querido, você talvez esteja com alguma causa na justiça, alguma situação pendente, uma situação ainda não resolvida, que você precisa de uma ação, de um mover de Deus a teu favor, querido. Ore, clame a Deus. Se nós clamamos a Deus, Deus vem com a resposta dos céus sobre a terra. Se oramos com confiança no Senhor, se orarmos com o coração alinhado com o céu, obedecendo a palavra de Deus, querido, você pode ter certeza que Deus vai responder a tua oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma oração é poderosa, move céus e terra em favor daquele que ora e leva Deus a sério, que vive uma vida de fé e de obediência diante de Deus. Então, seja cheio de Deus. Não importa se você se sente uma cana quebrada, não importa se você se sente um paviozinho que está se apagando, que fumega, ou seja, que só está na fumaça, que parece que vai apagar. Irmão, Deus tem vida para derramar sobre você. Deus tem graça, Deus tem salvação, Deus tem vida eterna. Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode te transformar de uma pessoa comum numa pessoa extraordinária, numa pessoa abençoada, numa pessoa próspera, numa pessoa cheia da graça e da glória de Deus. Creia nisso e abra o teu coração para o Senhor Jesus. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus. E desde já eu quero deixar um convite para você nos conhecer através dos nossos canais. Conheça a Igreja Batista Betel, Avenida Rotary 3977, Jardim dos Príncipes, em Umuarama, Paraná. Nós temos cultos abençoados para abençoar a sua vida, um louvor extraordinário para tocar o seu coração quando você toca o coração de Deus através da adoração. Também conheça os nossos canais digitais. Nós temos no Instagram @PRGil, Pastor Gil, de Giovanni, né? PRGil, nosso Instagram. E também onde você vai ter frases diárias, vídeos devocionais, um monte de coisa lá. E também no YouTube nós temos mais de 1.300 vídeos, já estamos chegando a 2 milhões de views, de visualizações. Nós estamos chegando a 10.400 seguidores. Tudo isso para abençoar a sua vida e o seu coração, uma palavra de Deus para você, uma palavra de Deus para abençoar a sua casa e a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus sopre sobre a sua vida o espírito de vida, o fôlego de vida, que a graça do Senhor te cure, te restaure e te liberte, abençoando você e a sua casa. É os mais sinceros desejos do pastor Giovanni. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso YouTube é youtube.com/PRGiovanni, tá bom? Visite lá o nosso canal, dê um joinha, faça seus comentários e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.